Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Quero enviar um abraço a todos, minha saudação especial para você que acompanha meu YouTube. O YouTube está sendo o meu endereço telemático mais acessado, ok? Um abraço. Você pode compartilhar para divulgar mais, você pode se inscrever e também dar um like. Isso é importante para que nós mantenhamos essa rede de amizade. Vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Olha, temos os santos desse dia, você quer saber? Temos os santos. São João de Brebeuf, Isaac Jogues, Paulo da Cruz, Pedro de Alcântara, Laura de Córdoba. São alguns santos que a igreja tem devoção, os piedosos têm devoção. A fase da lua é nova, começou no dia 14, estão se passando 292 dias do ano, faltam 73 dias para terminar 2023. Então a igreja católica, apostólica romana, a igreja original de Cristo, vivencia a 28ª semana do tempo comum. Comemora-se também o dia do profissional de tecnologia da informação. É o dia do profissional de informática, dia do Piauí, dia internacional de combate ao câncer de mama, dia do operador de caixa, dia nacional da inovação e dia do guarda noturno. Vejamos a programação da Igreja Católica para este dia. 19 de outubro, quinta-feira, às 18h30, na Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 18h30 tem atendimentos na secretaria. Às 19 horas haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Deixa eu falar da programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina para sexta-feira, dia 20 de outubro. Ao meio-dia haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 19 horas também tem missa sob a presidência do padre David José Langa Lopes, na Catedral. E às 19h30 a missa, a celebração eucarística, terá como presidente o padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Isso aí, então, na sexta-feira. Olha, quer mais informações sobre a Paróquia Central de Colatina? O funcionamento da secretaria é de segunda-feira, das 13 às 18 horas. Nos outros dias, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. O telefone mais importante para você entrar em contato é o 2102 5010. E tem um outro alternativo, 2102 5006. Telefone da Paróquia Santa Clara, uma paróquia da zona central de Colatina também, a qual é subordinada ao Mosteiro das Irmãs Clarissas. Telefone é 999-34-5155, 3722-6249 e o telefone direto do Mosteiro 3721-0864. Vale dizer que no Mosteiro tem missa diariamente de segunda a sábado às 7 horas e aos domingos às 8 horas. Agora a paróquia da Zona Norte de Colatina, bairro São Silvano, o bairro mais populoso, mais importante economicamente, da paróquia Imaculado Coração de Maria. O telefone é 99507-2251. O Facebook é picmaria.com.br. Temos ainda o Santuário Divino Espírito Santo na minha segunda cidade, Vila Velha, onde eu estou mensalmente visitando meus parentes. Olha, tem missa todos os dias, hein? De terça a sábado ao meio-dia. E também às 19 horas. Menos no sábado. Sábado a missa é apenas às 17 horas. Aos domingos tem 5 missas no Santuário Divino Espírito Santo, às 7, às 9,
às 11, às 17 e 19 horas. Olha, tem os telefones aqui para você saber mais. WhatsApp 99985-3558. Telefone fixo 3329-1266. Olha, você está desocupado? Quer trabalhar? A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulga em painel externo, no mural externo, as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades diversas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Interessados podem ligar para o telefone também. Tem o 3721-7102. O código de área é o 27. Endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, se você está desocupado, procure informações. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Vamos ver aqui, cotação do dia 17 de outubro de 2023 no Centro de Comércio. A saca de 60 quilos é o produto em grão, no atacado. O Arábica Bebida Dura, R$ 790. O Arábica Bebida Rio, 707. Conilon Bica Corrida tipo 78, 606. E no mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,04%, cotado a R$ 5,03. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores em São Paulo teve baixa de 0,54% a 115.908 pontos. Temos aqui algumas frases interessantes que circulam pela internet e é bom para a gente refletir. Previsão meteorológica não é precisão meteorológica. Supremo tem ativismo político e Congresso tem passivismo político. Olha, um escrito de uma camiseta, Bar Meu Doce Bar, em oposição ao Lar Meu Doce Lar. E olha que eu vi esse escrito numa camiseta de uma mulher. As mulheres estão bebendo para chuchu. Olha outra frase interessante. A igreja aceita todos, mas não tudo. Ou seja, a igreja aceita o pecador, mas não o pecado. A pessoa tem que procurar abandonar o pecado. Tanto que existe a confissão, a reconciliação, que é um sacramento de cura e um sacramento de reconciliação com Deus. Reflita! Os Estados Unidos não tem CLT, não tem justiça trabalhista, não tem férias e cada um se acerta com o empregador, com o patrão. Mesmo assim, todo mundo quer trabalhar neste país da América do Norte. Quantos brasileiros, abandonam o país para ir trabalhar lá? Agora eu quero falar para você que neste sábado, dia 21 de outubro de 2023, tem uma grande caminhada em favor da vida aqui em Colatina, hein? Acontecerá em Colatina a caminhada pela vida, saindo às 8 horas da Praça Municipal ao lado da Câmara de Vereadores. É um protesto contra a possibilidade do aborto ser legalizado no Brasil. Então você que é contra o aborto, participe. Loteria de números, Mega Sena estima prêmio de 40 milhões de reais. Olha, o concurso 2645 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 17 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve aposta ganhadora das 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 08, 22, 34, 42, 51 e 59. A Quina teve 55 ganhadores e cada um recebe mais de 48 mil reais. Os 3.566 acertadores da quadra têm direito a R$ 1.068. A arrecadação total somou R$ 46.254.340. O próximo concurso é o 2.646 e ocorre nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, com estimativa de prêmio de 40 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mais simples com 6 dezenas custa R$ 5,00. É o valor novo, após o aumento de mais de 10% neste ano de 2023. Participe se você gosta de apostar.
Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. O principal, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Compartilhe, dê um like, inscreva-se, principalmente no YouTube. YouTube está sendo mais acessado nos últimos dias. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook e o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos aos dados sobre o mês de outubro. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês das missões na Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Atenção, missionários, parabéns pelo seu trabalho e continuem fazendo essa evangelização importantíssima para a salvação de almas. Algumas datas em destaque. Vamos passar para vocês essas datas para que cada um saiba o que acontece neste mês de outubro. As datas mais importantes. Dia Internacional da Música, do Prefeito, do Vereador e do Idoso, 1º. Do Repórter Fotográfico, dia 2. Mundial do Dentista, 3. Mundial dos Professores, 5. Do Compositor, dia 7. Do Nascituro e pelo Direito à Vida, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dia 8, do Correio, dia 9, da Pessoa com Deficiência Física, 11, Descobrimento da América, Engenheiro Agrônomo, Corretor de Seguros, dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12, Fisioterapeuta, dia 13, Professor e Normalista, 15, Anestesiologista, Instrutor de Trânsito, 16, Eletricista, 17, dia do Médico, 18, do Poeta, dia 20, Nacional da Valorização da Família, 21, Internacional do Rádio Amador, 22, do Aviador, 23, do Profissional de Construção Civil, da Democracia, do Cirurgião Dentista e do Sapateiro, dia 25, do Metroviário, dia 26, Dia Mundial da Oração pela Paz, dia 27, do Funcionário Público, dia 28, Dia Nacional do Livro, dia 29, Dia do Comerciário, 30, está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que começou às 3h50 do dia 23 de setembro de 2023. Vamos a alguns indicadores econômicos. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. A taxa Selic, 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,19%, divulgado pelo Banco Central em 11 de outubro de 2023. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe. É bom para nós aumentarmos a nossa rede de amigos. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Um abraço, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Preço do aluguel mais alto. Olha, o valor do preço do aluguel aumentou quase 1%, 0,98%, no mês de setembro de 2023. Em 12 meses, a alta do aluguel é de 16% no Brasil. Olha, uma alta considerável, hein? Para os 12 meses, 16%. Presidente dos Estados Unidos em Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel para demonstrar o apoio ao país na guerra contra os terroristas do grupo palestino Hamas. Ele manteve encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que por sua vez anunciou a criação de uma zona humanitária. Os israelenses acusaram os terroristas de inflarem o número de mortos palestinos na zona de guerra. Inclusive, Israel atacou um banco dos terroristas. Tem que tirar recurso deles. Se eles tiverem dinheiro, eles vão continuar atacando. As forças militares de Israel realizaram um ataque a imóveis e um banco ligados ao grupo terrorista palestino Hamas.
Os novos bombardeios fazem parte da reação aos ataques, mortes e sequestros perpetrados pelos extremistas islâmicos. Houve também uma ofensiva contra o grupo terrorista Hezbollah, baseado no Líbano, na fronteira com o Estado judeu. Israel está cercado de todos os lados por inimigos, infelizmente, né? Apesar de tentativas de paz, de vez em quando tem inimigos dos Estados Árabes atacando Israel. Empresário eleito presidente do Equador. Olha, um político e empresário da direita é o novo presidente do país sul-americano. O povo equatoriano elegeu, em 15 de outubro de 2023, o empresário Daniel Noboa como novo presidente. Ele é do espectro da direita política. É importante isso porque tem gente com juízo na América do Sul. Foi uma votação antecipada convocada pelo então presidente Guilherme Lasso, que terá o mandato concluído pelo eleito. O pleito foi marcado por violência e o assassinato de um candidato. Esse pleito no Equador não foi fácil. CPI de 8 de janeiro. Olha, o relatório alternativo da oposição na CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro, pede o indiciamento do petista Mor da Silva, que dirige o país atualmente, por omissão governamental. Houve omissão naqueles ataques, segundo o entendimento dos relatores alternativos. Já a relatora da CPMI, ligada ao ministro da Justiça comunista da gestão petista, conforme já se esperava, propõe o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Sendo que o presidente Bolsonaro, na época, o ex-presidente, estava nos Estados Unidos. Eu vou te contar, hein? É difícil. A oposição hoje não consegue desmantelar esse sistema esquerdofrênico do nosso país, infelizmente. Só Deus na causa, gente. Eu só acredito em Deus como ator principal nessa causa, que não é só contra pessoas humanas, é contra o diabo também. Senado recebe sindicatos e não cogita pagamento obrigatório de dinheiro por empregados. Ele nem poderia voltar, né, esse tempo de obrigação. Eu já paguei obrigatoriamente, mas não pode. Isso é uma afronta ao trabalhador, ao empregado. Após reunião com 6 centrais sindicais, o presidente do Senado defendeu a cobrança da contribuição. Ele ainda defendeu. Parece que fica constrangido diante dos sindicalistas, né? Defendeu a cobrança da contribuição dos empregados desde que seja facultativa. Ele disse que não cogita da retomada do antigo imposto sindical e que o Senado vai trabalhar a fim de construir um consenso pela sustentabilidade dos sindicatos. Trabalhadores relatam, olha o que os trabalhadores estão relatando, eles são submetidos a dificuldades e constrangimentos ao optarem por não pagar a ajuda sindical, mesmo que a contribuição seja facultativa. Então, senhores sindicalistas, parem de constranger os empregados, querendo que eles paguem algo que eles não querem pagar, pelo amor de Deus. Que país é esse que vivemos? Meu abraço, minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos na internet, no YouTube, no blog, Facebook, Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para a gente aumentar a nossa rede de amizade. Isso é importante. Eu quero falar para vocês que tem a campanha missionária 2023 na Igreja Católica Apostólica Romana. Será neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de outubro. É o Dia Mundial das Missões com a coleta nacional. É para as Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Missionária da CNBB.
me entregaram até um bilhetinho aqui, um bilhetinho não, um envelope, né, para colocar a minha contribuição. Da igreja local aos confins do mundo. Você também pode doar, né, via Pix usando o QR Code. Corações ardentes, pés no caminho é o tema. Vejamos o que a igreja nos explica, né, mais aqui. Sua colaboração no Dia Mundial das Missões tem como finalidade a evangelização, a animação e cooperação missionária. Dessa coleta, 80% são destinados para auxiliar atualmente 1.118 dioceses pobres nos territórios de missão e diversos projetos da África, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe. Também apoia, também apoia a formação de 80 mil seminaristas. Os outros 20% são para a ação missionária no Brasil. Olha aí, então, a informação para você. Eu recebi até um livrinho, um livretozinho, com a mensagem do Papa para o Dia Mundial, dizendo o seguinte: para o Dia Mundial das Missões deste ano, foi escolhido o tema inspirado na história dos discípulos de Emaús, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Corações ardentes, pés a caminho. Aqueles 2 discípulos estavam confusos e desiludidos, mas o encontro com Cristo na palavra e no pão partido acendeu neles o entusiasmo para colocar os pés a caminho rumo a Jerusalém e anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. Na narração evangélica, aprendemos a transformação dos discípulos, apreendemos a transformação dos discípulos a partir de algumas imagens sugestivas. Corações ardentes pelas Escrituras explicadas por Jesus, olhos abertos para o reconhecer e, como ponto culminante, pés a caminho. Ao meditar sobre esses 3 aspectos que traçam o itinerário dos discípulos missionários, podemos renovar o nosso zelo pela evangelização do mundo de hoje. Então, são algumas explicações para o fiel que quiser se aprofundar. A coleta missionária, ela tem a seguinte informação aqui: em 2022, a contribuição no Brasil para o Fundo Mundial de Solidariedade foi de R$ 7.614.867,96. Como chegam as ofertas às missões? Dia Mundial das Missões. Durante o ano, em especial no mês de outubro, no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem ofertas para as missões. Estas ofertas são enviadas para a diocese, que recolhe toda a arrecadação das comunidades e paróquias. Até o fim do ano, as dioceses repassam o valor total das ofertas para a Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias. É a explicação aqui. As Pontifícias Obras Missionárias do Brasil repassam os valores à Direção e Secretariado Internacional em Roma, reservando 20% para a animação missionária e para a administração nacional. Na Assembleia Geral, no mês de maio, Roma avalia, aprova e destina os recursos para os projetos nos 5 continentes. Os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido, justificando com documentos e testemunhos de gratidão. Inclusive, temos aqui a informação de que o 5º Congresso Missionário Nacional, IDE, da Igreja Local aos Confins do Mundo, será de 10 a 15 de novembro de 2023, em Manaus, no Amazonas. Olha aí, tem até acho que uma foto de um índio aqui com a cruz. Bem, você vai decidir aí quanto você quer dar, se você quer, né? Se você quiser conhecer também mais sobre isso, POM, Pontifícias Obras Missionárias, né? pom.org.br/campanha missionária. Aí você vai ter mais informações, ok? Tudo isso tem que ser bem informado para que
católico fiel saiba o que está acontecendo com o dinheiro que é doado, né? Um abraço para você que segue meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, neste mês de outubro, a Constituição brasileira está fazendo aniversário, né? Nossa Constituição. Olha aí. Mas está sendo muito desrespeitada também, né? Infelizmente. Eu tenho aqui uma matéria da Folha Universal, é um jornal impresso que os membros dessa igreja distribuem em todo o Brasil. E olha o que diz aqui uma matéria da Flávia Francelino. No último dia 5 de outubro, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, completou 35 anos de existência. Eu, inclusive, o repórter Paulo Maciel, eu estive em Brasília em 88. Estive lá com uma comitiva de Colatina, né, liderada pelo então deputado federal Lésio Sattler. Fomos numa equipe para conhecer a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Bem, vejamos o que diz a matéria ainda do jornal. Na Constituição se reúnem normas que alicerçam o funcionamento da sociedade, além de assegurarem direitos e apresentarem deveres. No texto estão fundamentos que são importantes para toda a sociedade. São fundamentados os valores como construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nela também constam o Estado brasileiro como república presidencialista, a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, a divisão dos 3 poderes em legislativo, executivo e judiciário de forma independente, o direito inviolável à liberdade de consciência e de crença, seguridade e assistência social e até, de forma inovadora, a defesa do consumidor. Tem muita coisa, né? Desde a independência do Brasil, em 1822, diz o jornal Folha Universal, essa é a 7ª Constituição do país e a 6ª desde que nos tornamos uma república. É, por sua vez, considerada a mais democrática. Para o deputado Ulisses Guimarães, que comandou lá o processo da Constituinte, ele é falecido, Ulisses Guimarães dizia que a Constituição seria a guardiã da governabilidade, teria o cheiro de amanhã, não de mofo. Contudo, com o passar dos anos, críticas têm surgido, até porque a coletânea de normas e leis não silencia inúmeras questões. Um dos críticos da Constituição foi o escritor, diplomata e economista liberal Roberto Campos, que faleceu em 2001, senador constituinte de 1988. Ele afirmou que a nossa Carta Magna se tornou um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias. Isso porque, para ele e para muitos que vieram depois, algumas regras na Constituição soam como alegóricas e impraticáveis. Apesar de a Constituição não estar sendo cumprida integralmente, ela é e deve ser valorizada como o principal documento do Brasil e que garante a liberdade e o poder da população. Por isso há necessidade de o brasileiro entender que o primeiro instrumento que temos nas mãos para fazer valer a Constituição é o voto. É preciso que o brasileiro saiba escolher bem o plano de governo, conhecer os antecedentes do candidato na política, as ideias dele. Depois do voto, uma vez que o candidato assume o cargo público,
brasileiro precisa ser fiscalizador. O vereador, o deputado, o presidente da República está lá em um serviço público para nos servir. Então o povo precisa fazer com que seus questionamentos cheguem até o seu candidato. Só assim vamos ter um país que respeita os direitos e deveres da população. Olha, interessante matéria que eu recomendo a vocês, que está no jornal Folha Universal. Olha, com a foto da capa da Constituição. Constituição Brasileira de 1988, que completou 35 anos de existência neste mês de outubro de 2023. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê o like e compartilhe. Obrigado. Um abraço a você, minha saudação especial, você que acessa o YouTube. Meu YouTube é o mais acessado pelos amigos e amigas. Tem o Instagram, Facebook e o blog. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para que nós aumentemos o número de amigos, ok? Temos tabela aqui do futebol masculino profissional brasileiro. Atenção, jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Quarta-feira, 18 de outubro de 2023, tem Grêmio e Atlético Paranaense às 19 horas na Arena do Grêmio. Tem América Mineiro e Botafogo às 20 horas na Arena Independência. Curitiba e Cuiabá às 20 horas no Couto Pereira. Goiás e São Paulo às 21h30 no Estádio da Serrinha. Bahia e Internacional às 21h30 na Arena Fonte Nova. Tem Vasco da Gama e Fortaleza às 21h30 no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. Agora, tabela do futebol para quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Jogam Palmeiras e Atlético Mineiro às 19 horas no Allianz Parque em São Paulo, capital. Cruzeiro e Flamengo jogam às 19 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. Também tem Santos e Bragantino às 20 horas, hein? Santos e Bragantino, 20 horas, na Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista. Tem ainda Fluminense e Corinthians às 21h30 no Maracanã. Você está convidado, então, a assistir, hein? É a tabela do futebol. Minha saudação a você que acompanha meu YouTube, é meu endereço telemático mais acessado. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Compartilhe, dê um like, inscreva-se para que nós aumentemos o nosso número de amigos. Eu gosto de você, você gosta de mim. Se acompanha meus endereços eletrônicos, é sinal que nós temos uma empatia. Morro Vilavelhense em constante tensão no Espírito Santo. Olha essa notícia. O conhecido Morro Boa Vista, na região do bairro São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, vive constantes momentos de tensão com a violência de criminosos que agem no local. Nas madrugadas de 17 e 18 de outubro, os moradores ouviram os estampidos de balas de tiroteios. Recentemente, criminosos atiraram contra policiais e estes reagiram, partindo para o confronto. Tem que reagir mesmo. Os policiais são as forças de segurança oficiais que defendem a sociedade. Há vários dias são realizadas incursões policiais na região, inclusive com a participação do helicóptero do Nota Air. Incêndio em imóvel. Uma casa pegou fogo na manhã de
11 de outubro de 2023, em Rio Bananal, município do interior do Espírito Santo. Os bombeiros prestaram apoio, mas o controle do incêndio teve a participação inicial de populares, de vizinhos que estavam naquele local. Não foi registrado o caso de qualquer pessoa ferida. Felizmente, né? Porque já houve o dano material com a destruição da casa. Mulher ataca PM feminina. Olha, mulher contra mulher. Meu Deus do céu, hein? Uma mulher atacou uma policial militar, né? A PM feminina, em meio a torcedores em partida de futebol amador no município de Rio Bananal, no interior do Espírito Santo. Essa torcedora se desentendeu com a PM feminina e atirou sobre ela algum tipo de bebida. Em seguida, ela teria fugido do local. Houve uma confusão generalizada entre pessoas que estavam no local e o episódio foi filmado e transmitido pela televisão. Proliferam-se hoje também os casos de participação de policiais militares, as policiais, em várias ações, dirigindo viaturas, participando de outros eventos de segurança, ostensiva ou não. Então proliferam-se, aumentam esses casos de PMs femininas participando, cada vez mais. Não sei se isso terá algum resultado positivo para a sociedade, mas vamos torcer, né? Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa.
É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu! Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra
obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel, né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio: Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.